eu reconheço que eu sou pobre e necessitado, que eu sou fraco. Mas quando eu adoro, existe um Deus que faz coisas maiores. Sabe que Davi estava dizendo? Que ele é homem igual a você, ele é homem, ele era homem igual a nós. Homem sujeito à luta, sujeito a tribulações, mas na hora que ele começava a adorar, ele disse: o Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor estendeu a sua mão para mim. Depois em casa, leia todo esse Salmo 40 e você vai se alegrar de palavras que Davi estava dizendo, porque Davi era um legítimo adorador. Você vê os salmos que Davi escrevia, Davi estava em todo o tempo adorando o Senhor, vivendo luta, enfrentando adversidades, mas em todo o tempo ele estava glorificando ao Senhor. Aprenda esse princípio. Você é fraco mesmo, você pode até ser pobre, mas o Senhor, aleluia, é isso que ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. E quando o Senhor cuida de você, Deus muda toda a história. Ainda que à sua volta alguém esteja dizendo que não tem jeito, ainda que à sua volta existam agoreiros, profetas do inferno, profetas do caos, tentando levantar tristeza no seu coração, Davi está dizendo: o Senhor é o meu auxílio, Ele é o meu socorro, Ele é o Deus da minha salvação. Nele eu confiarei e nele eu esperarei para sempre, porque o Senhor é fiel. Aleluia, irmãos, o poder de uma adoração é tão grande, a força da adoração é tão grande, que quando o exército ia para a batalha, colocavam na frente os levitas, na frente do batalhão iam os adoradores, e eles iam adorando, eles iam glorificando. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22, você conhece bem a história. O rei Josafá recebeu uma notícia dizendo que 3 reinos estavam vindo contra eles. Já era covardia, o único reino, eram 3. E Josafá vem à casa do Senhor, convoca o povo para orar, convoca o povo para o jejum. E quando Josafá está orando, quando Josafá está buscando a presença do Senhor, Deus levanta um profeta no meio da congregação dizendo: fiquem tranquilos, vocês não precisam ficar apavorados, porque essa peleja é minha, eu, o Senhor, pelejarei por vós. E agora Josafá aceita a estratégia do Senhor. No verso 21 e verso 22 do segundo livro das Crônicas, capítulo 20, diz: aconselhou-se Josafá com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram o júbilo e o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Sabe o que Deus está dizendo, querido? Na hora que os seus adversários vierem contra você, na hora que os pensamentos contrários vierem te afrontar, na hora que a luta se levantar com veemência sobre a sua vida, comece a adorar, comece a louvar. Porque a Bíblia diz que eles venceram a guerra louvando. Não foi na força da espada, não foi na força do braço, foi na força da adoração. Querido, você quer que a sua história seja mudada, você quer viver dias melhores sobre a sua vida, aprenda esse princípio, comece a adorar. Quando o diabo usar alguém para lançar uma palavra contrária sobre a sua vida, quando o diabo lançar um pensamento contrário para você, comece a adorar, porque o poder da adoração muda toda a situação. O poder da adoração quebra laços, quebra correntes. O louvor liberta, o louvor traz paz, traz alegria, o louvor traz vitória, querido. A Bíblia diz que Josafá venceu aquela batalha louvando e adorando. E se você quer essa noite louvar ao Senhor, abra sua boca mais uma vez, começa agora a glorificar, manda a glória para cima, porque vem vitória para baixo. Exalta o nome dele, ofereça agora para o Senhor uma legítima adoração, começa a glorificar o nome do Senhor. Adore, 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 porque o louvor liberta, a adoração traz vitória sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo entendia muito bem disso do pastor Daniel. E Paulo, escrevendo à igreja, aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aí no verso 6, Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Sabe o que é isso? É adoração, é louvor.
É quando você para no meio do dia, você separa um tempo e começa a adorar. Querido, quantas vezes o diabo quer nos parar, quantas vezes o diabo quer bloquear a vitória que foi liberada sobre a nossa vida, quantas vezes o diabo quer nos fazer desistir. Sabe o que nos mantém de pé? Sabe o que mantém uma igreja crescente em todo o tempo? É o louvor e a adoração. Se essa igreja entender isso, se hoje nós assumirmos o compromisso diante de Deus, de nos levantarmos como adoradores, homens e mulheres que adorem, independente do dia, independente do tempo, se chove ou faz frio, se faz sol ou se o dia está nublado, independente de tudo isso, nós queremos adorar. E quando nós começamos a adorar, é o que o Paulo está dizendo, nós estamos nos regozijando. E Paulo diz: pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí no verso 12, 13 e depois o 19, Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí Paulo encerra dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu estou com fartura, eu adoro. Quando eu estou em escassez, eu adoro. Se eu tenho muito, eu adoro. Se eu tenho pouco, eu adoro. Se eu estou na vitória, eu adoro. Se eu estou na luta, eu adoro. Paulo diz: eu aprendi a conviver com todas essas coisas adorando. Meu irmão, quando nós começamos a adorar, a vida muda. Quando nós começamos a aprender o segredo da adoração, a história muda. Aproveite hoje, querido, para assumir um compromisso com Deus e diga: Deus, a partir de hoje eu não vou olhar o que está à minha volta. A partir de hoje eu quero assumir um compromisso com o Senhor de adorar. Paulo e Silas estavam sofrendo, amarrados no tronco, e eles começaram a adorar. Paulo tinha experiência disso. E quando a gente adora, irmão, o diabo fica irado. E quando a gente adora, o diabo fica irritado, porque tudo que o diabo gosta de ver é um crente reclamante, é um crente murmurador, é um crente que desiste, é um crente que para. Mas ele sabe que quando o crente começa a adorar, as forças vêm do Senhor. Quando o crente começa a louvar, a glória de Deus começa a mudar o ambiente. Quando o crente começa a glorificar, Deus começa a mudar tudo que está à volta. Foi isso que Paulo falou: nós não andamos pelo que vemos, nós adoramos porque nós cremos. E se cremos, nós vivemos daquilo que nós cremos. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida. Deus está mudando situações hoje neste lugar. Hoje e aqui, Deus está mudando histórias. Pessoas que foram afrontadas, pessoas que estavam enfrentando lutas, dificuldades. O diabo fez tudo para te parar. E Deus hoje traz essa palavra ao teu coração, dizendo: se você começar a adorar, a história muda. Se você começar a glorificar, Deus fará coisas tremendas que você ainda não conhece, que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que ainda não entrou no teu coração. Deus trará existência para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Aí o profeta encerra o seu livro, capítulo 3 de Abacuque, verso 18, verso 19, ele diz assim: o Senhor é a minha força, e ele fará os meus pés como os pés das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque, ele preferiu mudar. Ele falou: não vou ficar olhando aqui para a miséria, não vou ficar olhando para sofrimento e ficar reclamando junto com o povo. Não, eu vou mudar, a minha atitude será diferente. Eu vou começar a adorar, porque ainda que tudo isso pareça contrário, eu não vou chorar, eu não vou desistir, eu vou me alegrar e vou exultar no Deus da minha salvação.